Meus amados, eu quero estar partilhando com você hoje, no livro de Efésios. Quero só dizer que eu estou estudando com a Igreja Betsaida, lá em São Raimundo. Nós terminamos mês passado Neemias e adentramos no livro de Efésios. E é muito peculiar isso do meu ministério. Eu gosto sempre de estar pregando dentro de um livro que eu estou estudando com a igreja. Como eu estou estudando lá, eu quero que os amados abram em Efésios capítulo 1, Efésios 1. E nós vamos aprender com Deus hoje, com certeza, através dessa palavra, o quanto o povo de Deus ele é rico das glórias, das bênçãos do reino de Deus, não só das materiais, mas principalmente das espirituais. Eu quero convidar a igreja de pé, vamos estar lendo este capítulo 1, nós vamos estar lendo só até o versículo 14, Efésios 1, de 1 a 14, leitura alternada e responsível. Eu lerei o primeiro versículo e os amados segundo sucessivamente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Nele, digo, do qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor. Meu Deus, meu Pai, continua falando conosco através da tua palavra, nos ensina, aplica esses ensinamentos aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, igreja? Amados, eu lembro uma história, uma ilustração de que uma certa mulher queria se divorciar do marido, queria se separar do marido. A história é uma história bem interessante, porque diz a história que aquela mulher conviveu muitos anos com aquele marido, bem, foram felizes. E no decorrer do final da sua união matrimonial, começou a haver defeito no marido. E aí começou os problemas entre eles dois. Mas aquele marido a amava terrivelmente, sabe, com todo o coração. Eles fizeram um trato, diz a história lá, talvez você tenha ouvido um pouco, uma história bem parecida. E o marido olhou para ela e disse assim: olha, você quer se separar de mim, não tem problema, você quer seguir sua vida, eu vou seguir a minha,
Mas antes de nós nos separarmos, e ela batia muito na questão da riqueza, da divisão de bens. E ele olhou para ela e disse assim: olha, eu cedo a separação a você, desde que nós façamos também assim como foi no dia do nosso casamento. Você lembra? E foi lembrando a esposa. Você lembra que nós estávamos na nossa casa, com seus pais, meus pais, demos uma festa maravilhosa para amigos, visitantes, presentes, com muita comida. Eu quero uma festa desta forma. Você aceita? Depois da festa, você segue sua vida, eu sigo a minha. Só que ele tinha um plano em tudo isso. E a história diz que ele deu aquela festa maravilhosa, ela concordou. E de repente, amado, quando já estava tarde, alta madrugada, começaram a beber e aquelas coisas todas, e ele, tenso, não queria comer nada, não queria beber nada. Mas a história diz que chegou um momento da madrugada, a mulher já estava cansada, enfadada, e chegou para ele: e aí, homem, como é que já fez a lista dos divisão de bens? Olha, está amanhecendo o dia. E ele: calma, quando amanhecer o dia, tudo que é meu vai ser seu. Eu vou lhe dar tudo. E a história diz, amado, que aquela mulher adormeceu, fadada, cansada, bebeu, dançou, fez de tudo que queria, como despedida da sua separação. Mas aí vem a surpresa. Quando ela amanhece na cama do esposo. O esposo a pegou nos braços, colocou na cama, ficou a noite inteira sem dormir, pensando no que seria depois que ela acordasse. E quando ela acordou, a história diz que ele levou o café para ela na cama, fez um banquete na cama para ela, assim como foi no dia do casamento, das núpcias. E ela, assustada, quando ela acordou, disse: mas que é isso? Onde é que eu estou? Ele disse: nós não fizemos um acerto. Você está aqui na casa dos meus pais, está deitada na cama, onde tudo começou. E eu quero te dizer que, ainda que você me abandone, eu te amo. E bateu nessa tecla. E ninguém poderia te fazer mais feliz do que eu. E o homem foi se declarando para aquela mulher, e a mulher, ao ouvir aquela declaração toda de amor, diz a história que ela já não resistia mais, de tanta declaração de carinho, de amor daquele marido, e olhou para ele e disse: me ensina a te amar como você me ama. Vamos começar tudo de novo. E aquele homem abriu um sorriso no rosto, pensando que ela ainda ia falar. E ele disse: olha, tudo que é meu é teu. Mesmo que você fosse separar de mim, eu não ia ficar com nada, eu ia te dar tudo. E ela disse: não, você é o tudo da minha vida. Eu estou contando essa história, amado, porque ela ilustra exatamente esse momento que a igreja de Deus vive na terra. Em que o noivo, Jesus Cristo, olha para a nossa igreja, em que muitas das vezes nós, como a noiva de Cristo, estamos também interessados em algo material, palpável, que nos traga prazer nesta vida, enquanto Jesus, o noivo, olha para mim e para você com muito amor, dizendo: olha, você está se separando de mim, você está se afastando de mim, se divorciando de mim, mas eu te amo, eu dei a vida por vocês, e não há nada que irá nos separar deste amor. Ainda que você me abandone, eu não te abandonarei. Amado, essa história nos traz esse episódio aqui. Está lá Paulo, na sua terceira viagem missionária à cidade de Éfeso. E o texto da história diz que o apóstolo Paulo, amado, chega em Éfeso, vê
Priscila e Áquila lá, fazendo aquele trabalho espiritual do qual há 3 anos atrás ele estivera por lá, plantando a igreja em Éfeso, aquela mesma igreja do Apocalipse, lá de Apocalipse 2, em que o João, lá naquela visão profética, diz assim: olha, eu só tenho uma coisa contra ti. Interessante, é uma das únicas igrejas que não se via defeito nenhum. Você abandonou o teu primeiro amor. Volte, arrependa-te, enquanto há tempo. A única advertência que aparece é a igreja de Éfeso. Mas aqui, amado, nesse contexto, era o começo de tudo. E o apóstolo Paulo percebe que naquela cidade de Éfeso tem um templo enorme, muito maior que esse aqui, da deusa Ártemis, chamada Diana naquela época. E a história diz que a deusa Diana era deusa da natureza, deusa da lua, da luz, da caça. E eles tinham como prazer nisto. E eles achavam, os efésios, que toda a riqueza que tinham era decorrente de bênçãos vindo da deusa Diana, a deusa dos efésios. E o apóstolo Paulo, ao observar isto, o quanto aquela multidão corria para o templo, ele corria para a igrejinha dele lá de Éfeso para pregar o evangelho. E aí ele chega a dizer isso aos irmãos: olha, toda herança, toda riqueza nossa está em Cristo. Não está na quantidade de bens materiais. E ele começa a descrever, amado, essas riquezas para a sua igreja. Que é justamente isso que eu quero escrever com os amados nesta noite. Volte ao livro de Efésios, capítulo 1, amado, versículo 3. Paulo escreve essa carta no ano 61 a 62, depois de Cristo. Preso em Roma por causa exatamente do Evangelho. Lá ele escreve a carta à igreja de Éfeso, de Filipenses, Colossenses, e vai escrevendo algumas cartas que são ao povo de Deus. E a esta carta, amado, a gente percebe o objetivo de Paulo, que era exatamente esse que diz aqui o texto. Vamos ler, versículo 3. Eu gostaria que você lesse do 3 até o 7 comigo. Vamos lá, igreja. Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor atenção, pelo sangue, a remissão do pecado. Muito bem. O verso 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Amado, o apóstolo Paulo começa a descrever o seu objetivo. O objetivo dele era trazer àquela igreja que todo o poder, toda a riqueza espiritual vem de Deus e não da deusa Diana. E que eles precisavam entender que dessas bênçãos estava a vida da igreja, a vida do seu povo, deste povo que ele começa a dizer aqui: olha, amado, nós temos bênçãos, não só terrena, mas espirituais. Porque, na verdade, amado, nós vivemos dentro dessa dicotomia terrena e espiritual. Nós somos terrenos. Nós vivemos em um contexto humano, terreno, em que tudo gira em torno do dinheiro, das coisas materiais. Mas o que Paulo está dizendo é para mim e para você, que você não deva nunca esquecer que diante disso tudo há um reino espiritual, há bênçãos espirituais que Deus quer transmitir à sua igreja. Assim como foi na época do Velho Testamento. E, amado, aí ele implanta isso na cabeça dos irmãos, dizendo: olha, a igreja de Cristo, esta igreja que o Senhor quer abençoar,
e fazer com que essas bênçãos se redundem para a honra e glória do Senhor através das riquezas espirituais que eu vou transmitir a vocês. E aí ele cita a primeira riqueza, amado. Versículo 4. Repita só o versículo 4 agora. Vamos lá? Assim... Muito bem. Veja que o apóstolo Paulo dá aí exatamente o objetivo dele. Dessas bênçãos, proveniente de quem? De Deus Pai. Ele diz, olha, nosso Deus é o Deus que te escolheu. E aí nós adentramos, amado, nós preteriano, calvinista, a questão da eleição incondicional. Amado, isso é maravilhoso perceber, amado, que o nosso Deus nos ama, porque Ele nos escolheu. E eu só estou aqui, você só está aqui, porque você está dentro desse projeto predestinativo de Deus para a tua vida e para a vida da igreja. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele te escolheu para quê? Para você ser santo. Não aquele santo canonizado, não aquele santarrão mais que os outros, não que queira saber mais que os outros, que é perfeito mais que os outros, mas ele está dizendo, olha, você é santo, porque além de separado para Deus, você é diferente do mundo lá fora. Essa palavra santo tem esse sentido aqui, de que a minha vida tem que ser totalmente dedicada a Deus, mas também diferente do mundo lá fora. É isso que diferencia hoje os cristãos do verdadeiro crente convertido. Hoje nós vemos muitos cristãos permeando as igrejas de Deus. A Libertad eu tenho várias pessoas assim. Quando eu digo isso, amado, eu digo porque são pessoas que não estão comprometidas dentro dessas bênçãos de Deus. Essa bênção não valorizam mais a eleição que Deus o escolheu. E dentro dessa eleição você sabe que há, além desse plano de Deus, de te eleger, Ele fez tudo, isso é predestinação, designar toda a trajetória da tua vida desde o teu nascimento. Você já se auto-perguntou? Aliás, esse é o grande dilema nosso, teológico, com os arminianistas. Gente, olha, os arminianos dizem que sou eu que escolho Deus. Os calvinistas dizem, não, é Deus que te escolhe, está aqui o texto. Eu que escolho o céu ou o inferno. Não, é Deus, na sua eterna vontade soberana, predestinou os eleitos e os não eleitos. E tal é a prova. Eu me lembro que eu conversando com um certo colega dessa linha, de uma denominação, e eu o indaguei com uma pergunta, e ele é um pastor da Assembleia de Deus, muito grande a igreja dele, Imperatriz, e eu disse, meu colega, só me responda uma coisa, você desejou nascer menino ou menina? Quando você nasceu, você desejou nascer? Você escolheu o seu pai e sua mãe? Você escolheu nascer? Escolheu o sexo? Ficou calado. Você vai escolher o dia que você vai morrer? Eu estava dizendo para ele exatamente isso. Está dentro do plano da soberania de Deus, é isso. É designar, é crer e acreditar que Deus foi que me escolheu sem que eu merecesse. Não havia graça em mim, não havia beleza em mim que atraísse a atenção de Deus. Quer ver, amado, indague-se, por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por que lá na cruz Jesus olhou para os dois que estavam ao lado dele, um desdenhando, um criticando, o outro tentando amenizar a situação dele perante Jesus? Jesus olha para o da direita e diz, meu filho, eu vejo arrependimento em tua vida, eu vejo mudança, você acredita em mim? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, da direita.
Jesus não diz a mesma coisa para o da esquerda. Abel e Caim, Deus olha para eles lá, os dois irmãos, viviam juntos, foram orientados a adorar a Deus, de repente olha Deus do céu, e Deus se agradou da oferta de Abel, porém da de Caim rejeitou. Resultado mais adiante, vocês sabem da história. Amado, Deus não é o homem para que fale na sua escolha. E essa é uma das grandes bênçãos que eu preciso amar, valorizar. É isso que me leva à igreja. Não é ouvir o ministério de louvor, a voz da cantora na igreja, a voz do pregador, pastor da igreja, seja quem for, o presbítero que vai pregar, o professor da EBD. O que me leva a estar na casa de Deus, amado, é a verdadeira consciência de que eu recebi um chamado de Deus. Ele me escolheu dentre milhões e milhões para fazer parte do seu reino, sem mérito em mim algum. Isso é graça. Graça é isso, é Deus olhar, te favorecer quando Ele não vê nada em você. Mas porque Ele olhou em Jesus, que deu a vida por ti, que morreu na cruz do Calvário. Eu sempre tenho dito nessas pregações que graça é isso, esse favor imerecido de Deus para com a minha vida pecadora, perdida, e Ele me escolhe, me chama, através da voz do Evangelho. E é interessante, amado, até o crer meu, até o arrepender meu, não é só meu, é uma ação interna do Espírito de Deus me levando a me quebrantar, a chorar diante dos meus erros, dos meus pecados. Porque isso tudo está dentro do projeto de Deus, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Paulo diz, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele diz, o tempo eterno. Que Deus é este? Que me conhece desde a eternidade, desde o ventre da minha mãe. Sabe que eu ia ser um menino, sabe que você vai ser uma menina. Que Deus é este? É o Deus inigualável, amado. O Deus das bênçãos. O Deus que diz para mim e para você, é por isso que o crente presbiteriano, o crente verdadeiro, não anda correndo atrás das bênçãos. Não faça campanha para bênção para a tua vida, amado. Você já é abençoado. Amém, igreja? Você já é abençoado. Amado, a gente que é ser humano, né? Eu tenho 2 rapazes. E tudo que a gente tem para os nossos filhos, você que é papai e mamãe sabe disso, você quer dar o melhor para eles. Somente quando eles são garotos pequenos. Apesar de às vezes eles não entenderem aquilo que vão receber dos pais. E às vezes até aquilo que eles querem, criança, você diz, não, não dou. Você ainda não está em idade para receber isso. Eu diria que é assim que Deus age conosco. No livro de João, capítulo 15, né, versículo 16. Olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Mas há uma marca interessante que nos diferencia exatamente desse ponto aí. É que ele diz que ele me escolheu para dar fruto. Olha que bênção. Ele me escolheu para fazer discípulo. Mas pastor, Joel, me diga uma coisa. Aí fala uma outra linha dos calvinistas. Os hipercalvinistas, né? Não é preciso pregar o evangelho. Para que pregar o evangelho? E aí, e desobedece o lado da ordem divina. E quando a gente lê João, ele diz, olha, eu vos escolhi para que você vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, quando vocês derem frutos do discipulado. Essa é a marca do cristão dos dias de hoje, amado. Bênção dos céus para a minha vida, para a sua vida. Essas são as bênçãos de Deus. Ele me escolheu, Ele te escolheu. Ele não só te escolheu, amado. E Ele diz aqui que a natureza dessa eleição está na benevolência de Deus, no ato divino de ser bom, benevolente para comigo, mesmo eu impuro, pecador, perdido, igual aquele ladrão. Gente, olhe para aquele ladrão lá na cruz.
Qual era o merecimento da direita? Um cara mau, assaltante, doutores, presbíteros, irmãos. Um cara que qualquer um aqui diria, eu sou melhor do que ele. Ah, papai do céu, olha, eu prefiro, dá para mim entrar no céu. Se esse entrar, eu vou entrar. É geralmente que nós, ao nos comparar, só que dentro desse plano não se compara, amado. Deus olhou do céu para aquele homem e o escolheu. E o plano se realizou exatamente ali. Em ele levar um ao céu e o outro não. Você sabe que na vinda de Jesus será exatamente assim? Você sabia disso? Quem sabe, pois, portanto, amado, daí a sua missão de falar para o seu vovô, sua vovó, titia, pregar o evangelho para ele e dizer, olha, Deus tem um plano para a tua vida. E este plano é que Jesus morreu por ti. E você precisa crer nisto. Entregar sua vida ao Senhor. Por isso, amado, eu digo que esse é o objeto da eleição. Ele te escolheu. Antes, no tempo eterno, onde não existia ninguém, nem eu nem você, ninguém para questioná-lo, ele resolveu dizer, olha, você vai nascer no ano tal, tanto é que cada um de nós temos uma idade, um ano que nascemos, e no crono de Deus temos também o dia que vamos partir dessa terra. Eu não sei, nem você sabe. Assim como nós não sabemos quem serão esses escolhidos de Deus na terra. Você só sabe aqui, quando você olha a igreja reunida, adorando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. É outro propósito de Deus dentro dessas bênçãos da eleição. Crentes irrepreensíveis na vida, na sua conduta, na sua reputação. Porque hoje nós vivemos um cristianismo em que muitos crentes amados já não sabem. Eu sempre comparo certos crentes a... Tem certos cristãos hoje em dia, amado, que parece chuchu. Você já viu o cristão chuchu? As donas de casas que comem sabem disso, botam na comida. Gente, o chuchu, ele se dá em todo lugar, em toda comida. Toda comida que você coloca ele, somente cozido, ele se identifica. Assim é o cristão de muitos cristãos hoje em dia. E o mundo lá fora olha para você e às vezes não sabe se você é ou não é. E nós precisamos nos identificar porque nós temos uma identidade. O versículo 5, vamos ler aí, Igreja de Deus. Outra bênção, além da eleição, além da predestinação, que podemos até falar, mas não vamos falar nisso agora. Mas o versículo 5 diz algo maravilhoso. Vamos ler, igreja? Aí está, amado. Olha que coisa maravilhosa. Em Cristo, eu que não fazia parte da família de Deus, agora sou. O primogênito maior, Jesus, me adota agora, diz, pai, olha. Aí cumpre-se aquele texto lá de João, quando ele diz, olha, se a semente de grão cair na terra, não morrer, não produz fruto nenhum, mas se morrer, produz fruto. Jesus estava se referindo a si mesmo. No começo, aquele grupo bem pequeno de seguidores, mas depois foi a igreja se expandindo por toda a história. E hoje estamos aqui, amado, milhões e milhões de evangélicos no Brasil, no mundo, espalhado por todo lugar, cultuando ao Senhor, fazendo parte de uma família da qual não éramos. O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 2 de Efésios, quando você lê, que nós éramos separados da comunidade de Israel divino, mas agora fomos aproximados, nós gentios, pelo sangue de Cristo. Isaías chega a dizer que as paredes que separavam nós de Deus, que eram os nossos pecados, foram derrubadas, quebradas. E agora você faz parte de um reino eterno.
de um reino espiritual. Você foi adotado à família da fé. É por isso que quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala que nós somos o corpo de Cristo. Membros uns dos outros, do qual também, por isso é que a igreja sofre. Quando um membro sofre. Igual numa família, amado. Você tem sua família, eu tenho a minha. Quantas vezes eu não já sofri por causa da minha família, ter de irmãos, parentes. E o pastor é como o doutor aqui que sabe um pouco da minha história, né? Quem sabe a vida de pastor sabe disso. Eu me lembro que muitos anos atrás eu batia no consultório dele com o coração. Aí ele olhou para mim e disse: pastor Joel, o seu coração é de menino. Como eu fiquei feliz. Tem nada no seu coração. Seu problema deve ser outro. Você está passando algum problema com a igreja? Olha, pergunte para o pastor se ele está passando problema na igreja. Quem é o pastor que não passa? Digo, e muito, pastor Vitor. Ele disse, olha, vou lhe encaminhar ali ao neuro, e o neuro me deu um remedinho, pronto. Eu me lembro até hoje dessa história, doutor, viu? Sentei lá, minha velhinha mãe ainda era viva, me lembro bem quando ela, carradinha no meu braço, me colocou lá, deitei, ele me deu um comprimidinho, e eu apaguei. Estavam noites sem dormir. E você sabe por quê, gente? Está dizendo para o presbítero Zé Luiz. Simplesmente porque ia sair de uma igreja para outra. Eu não conseguia, porque na hora que eu fui dizer para a igreja que eu ia sair, teve irmãos novos na fé que diziam, pastor, se o senhor sair, eu vou para a Batista. Pastor, se o senhor sair, eu vou para a Assembleia. Pastor, se eu sair, aí meu coração... Mas eu digo, Senhor, se são teus, vão ficar. Quem estava doente era eu, quem ia morrer era eu. Estão lá até hoje. E quem ia morrer era eu. Está vendo? E Deus me levou justamente para a igreja que eu acabei de dizer, que sempre foi uma bênção no meu ministério, na minha vida. E é isso, amados, somos família de Deus. O versículo 7, ele diz outra bênção para nós, do Deus Pai, para a tua vida. Qual é a bênção, amado? Vamos ler aí, versículo 7, a parte A. Temos... no qual temos a redenção no seu sangue, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. E a redenção é exatamente isso, amada. A remissão tem esse sentido de comprar, pagar a dívida de alguém, de um preço de quem tinha uma dívida. O Império Romano, Paulo percebendo que lá em Éfeso tinha muitos escravos. E as pessoas ganhavam dinheiro com isso. E Paulo não coloca isso aqui à toa, não. Ele diz, olha, Jesus nos redimiu, ele pagou a minha dívida. Isso é justificação. Para me tornar limpo como pecador, isto é santificação. E agora eu posso dizer, como ele diz aqui, haja visto isso, eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Porque que às vezes o católico lá do mundo olha para você e não suporta você dizer que é salvo. Porque ele não entende esses passos que nós estamos dando para você. Ele não entende que Deus te escolheu. Que ele projetou isso na vida de Jesus como missão para morrer na cruz do Calvário, para quem crer nele tem a vida eterna, quem não crer está julgado. E muitos deles precisam saber disso, amado. Por isso eu estou dizendo que a igreja tem essa missão de pregar o evangelho, porque João chega a dizer as palavras de Jesus, Jesus dizendo lá em João 3:36, a ira de Deus, quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê está sob a ira eterna de Deus. Eu pergunto para a igreja nesta noite, você vai querer que o seu vovô e vovó esteja sob a ira de Deus? De forma nenhuma, nós queremos que nossos parentes todos também vão para o céu como eu e você. Mas para eles irem, amado, você precisa abrir a boca, falar, não ficar calado.
Falar do evangelho, não falar de religião, não falar que sua igreja é melhor, mas falar de Jesus. Falar do reino de Deus, o quanto você é alegre, abençoado por Deus. E a remissão é isso. O apóstolo Paulo viu que milhões de escravos eram sendo vendidos ali em Éfeso por aqueles aproveitadores. Ele disse: olha, Jesus vos libertou. Em Gálatas está lá do império das trevas, nos libertou das garras da lei. Agora nós estamos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres também do poder de Satanás. Nós somos livres do poder do mundo. Você vê que o apóstolo João chega lá na primeira epístola 2:15 em diante, ele diz: olha, tudo que há no mundo, a soberba, tudo que há no mundo, sua concupiscência, ele diz: tudo isso, amado, é do mundo. E ele adverte a nós como igreja, a não amarmos estas coisas, não nos apegarmos a essas coisas, porque de uma hora para outra, amado, nós somos tomados por Deus. Quantos crentes não já partiram? Quantos pastores que passaram por essa igreja não já partiram para a glória? E foram homens de Deus que vocês não conheceram. Às vezes eu tento lembrar de um nome de um. Eu não sei, era um americano, Zé Luiz, eu não sei, os mais antigos aqui da igreja. Que eu vim quando eu era garotinho, eu tinha 10, 12 anos de idade. Henrique Hack, parece que era esse mesmo. Um que tinha uma vozinha meio fanha, né? João, meu filho. Ele falava meio assim, não falava português direito. E ele dizia: meu filho, me ajuda. Tinha hora que ele dizia assim: me ajuda. Como é que eu ia ajudar se eu não sabia nada? Ele queria para me ajudar assim, né, na interpretação das palavras para certas pessoas aqui do bairro. E eu vim várias vezes aqui no começo da história dessa igreja. Agora, eu vou revelar uma coisa. Muitas vezes eu vinha por interesse. Garoto, menino é assim, né? Menino, se você prometeu uma coisa para ele, aí ele, tanto lá no Caratatiba, e aqui se tem algum membro antigo de lá, sabe disso. Lá era outro pastor americano, e eu com 10 anos de idade, eu me lembro que eles vinham, né, com aqueles teco-teco, traziam alimento. Aí minha mãe dizia: meu filho João, vai lá buscar. E eu vinha de lá, vinha aqui. O Reverendo Henrique está chegando, de teco-teco dos Estados Unidos. E ele trazia alimento, trazia roupa. E eu ria, né, hoje eu dou muitas risadas daquela época, porque o Reverendo Henrique me dava um short, um short para menino. Os meninos americanos eram desse tamanhão, né, de 10 anos de idade, e eu mirradinho. Aí o reverendo: olha, Joel, leva esse short para ti, ó, de um menino de 10 anos. Quando eu vesti, que parecia uma saia, eu ficava perdido, as perninhas dele. Eu ria com aquilo. Ao mesmo tempo eu me alegrava, porque ele me dava lata de leite e alimento e tudo para me levar para vovó e aquela coisa toda. Gente, um período feliz dessa igreja aqui, que muitos crentes não sabem. E nós saímos no carrinho dele aqui, pelos bairros aqui, que o Vinhais não era do jeito que é. E quando ele começava a falar, ele me olhava assim, aí eu... olha, é isso que ele quer dizer, isso. Tentando traduzir o que ele queria dizer. Mas, gente, foi um período maravilhoso. E eu entendo isso, amado, que na história nossa, da sua vida, como da minha vida, como da igreja, nós temos esses momentos aqui, em que o apóstolo Paulo diz: olha, você foi livre, liberto, você era uma vez escravo disso, do mundo ou do poder de Satanás, mas agora ele, além de te redimir, ele te perdoa. Que é o que o texto está dizendo para nós. No qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Igreja de Deus, lembre-se disso. Não há ninguém perfeito nessa terra. Nós não somos perfeitos. Pecamos por pensamentos, palavras, gestos, atitudes. Pecamos diariamente, por isso precisamos estar sempre aos pés da cruz de Cristo. Olhando para Jesus, como disse João há pouco aqui no texto lido, confessando nossos pecados ao Senhor, pedindo e buscando nele a perfeição. Porque ele diz, versículo
Além dessa graça de perdão, ele diz no verso 8 e 10, ele vai revelar a sua vontade. Olha que maravilha, amado. A vontade do Pai será revelada aqui desse texto. Vamos ler versículo 8. 8 ao 10, vamos lá. Vamos começar, amado. Os amados estavam meio desligados. Capítulo 1, versículo 8 ao 10, todos juntos, vamos lá. Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos. Era isso. E propuseram em Cristo. 10. Fazer convergir. Aí está, amado. Vejam como o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, amado, vocês são abençoados, e toda sorte de bênçãos estão decorrentes exatamente disso. Vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos por Deus, predestinados, vocês foram perdoados, vocês foram redimidos, vocês foram aceitos por Deus, adotados à família de Deus, e agora ele chega e diz, e essa vontade de Deus é fazer convergir nele, unir nele toda a dispensação do tempo judeus, gentios. E vocês lembram que a história bíblica, amado, narra que Deus olhou para Israel como nação e escolheu Israel. Por que não escolheu os Estados Unidos? Não me pergunte. Escolheu Israel. A Bíblia diz que Israel, João 1:1, veio para o que os seus não receberam. Você vai vendo dali em diante a dispensação da graça sendo estendida aos gentios, nós, povo de Deus, que não estavam incluídos no pacto da graça, mas agora estamos em Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo, fazer nele convergir todas as coisas. Na plenitude do tempo, no céu e na terra. Gente, guarde bem isso que o pastor Joel vai dizer para ele. Até o inferno trabalha para o bem de Deus, pela vontade de Deus. O domínio das trevas não está alheio, não está aí solto. Essa escravidão toda aí que você vê, parece, que a gente olha para o mundo de hoje, parece assim que nós estamos perdidos. É corrupção, é maldade, é violência para todo lado. Mas saiba disso, amado, o que Paulo está dizendo para nós aqui nesse texto, é que Deus tem uma herança para nós. E essa herança está incluída nisso tudo que você está acabando de ouvir. E eu finalizo dizendo aqui, amado, o último ponto que eu destaquei. Versículo 13. Vamos ler, igreja de Deus. 13 e 14. Gostaria que a igreja lesse bem forte. Vamos lá, igreja. Em quem... Olha aí está, amado. O que é o penhor? Algo que a gente fica devendo para alguém para poder pagar algo maior. A gente dá em valor para pagar algo maior. É o preço de uma dívida. Amado, o Espírito Santo consuma exatamente, ele é o selo de Deus na tua vida. Eu me lembro quando meus filhos eram garotinhos, eles me perguntavam, quando a gente estava, criança não entende às vezes, eles chamavam de pastor, né? Pai pastor. Como é que vai ser a subida para o céu, né? E para você dizer para uma criancinha de 4, 5 anos de idade, nas perguntas deles, eles são curiosos. Eu dizia, meu filho, olha, e eu procurava a palavra, né? E dizia, olha, a Bíblia diz que todos nós somos selados por Deus, o Espírito Santo. E quando Jesus chamar a sua igreja, aí eu tive que olhar para ele, eu disse, vocês estão vendo a estrela no céu? Isso era de noite. Aí eles olharam para a estrela, os dois, ouvindo. Digo, é mais ou menos assim. Vamos supor que essas estrelas todas estejam aqui na terra. Somos nós.
Aí o pai olha e vê que aquela que está acesa e aquela que está apagada. Ele está lá em cima, ele vai ver. Eu dizendo para o meu meninozinho, é assim que será a vinda do Senhor. Ele olhará a sua igreja, numa palavra de ordem, ele mandará a sua igreja subir. E eu dizendo para eles entenderem, só subirão aqueles que tiverem a estrelinha acesa dentro de si. O selo do Espírito Santo. Aquela estrela apagada que não tiver o selo do Espírito Santo não subirá. É difícil para uma criança entender. Para você é mais fácil. Eu queria te dizer, amado, que você é propriedade dele, exatamente isso, porque ele te selou. Te comprou. É um direito de propriedade que Deus tem sobre nós. É por isso que quando eu fico meio pasmo quando eu vejo certos cristãos hoje em dia dizer, a vida é minha, eu vou à igreja se eu quiser. Meu irmão, não faça isso. Você não sabe a tristeza que você está causando aos olhos do Papai do céu. Porque as leis de Deus agem bem semelhante às nossas. Quer ver um papai ficar triste, uma mamãe ficar triste, é ver um filho ou uma filha desobedecendo às ordens, às leis da casa. Se tinha uma coisa que mais meu finado pai era assim, caladão, não dizia nada. Mas quando ele falava, todo mundo murchava. A mamãe era faladora, né? Aquela coisa toda. Mas eu queria te dizer isto, que tem uma coisa que geralmente nós pais observamos isto. Quando os filhos ouvem os pais e obedecem, traz alegria. Obedecem por amor, por obediência, por respeito. Isso é maravilhoso, amado. Guarde bem isso, meu jovem. Você que está aqui hoje, valorize o papai e a mamãe que tem. Imagine como Deus fica alegre, satisfeito, radiante quando ele vê seus filhos, cada um com a Bíblia na mão, correndo para a casa de Deus, deixando o filme, novela, Faustão, deixando tudo e correndo para a casa de Deus, para adorar o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Sabe por quê, amado? Porque você é propriedade dele. Amém? Somos raça eleita, diz Pedro. Temos um ministério a exercer, um ministério de louvor, de adoração. Coisa mais linda que tem é quando o ministério canta aqui, você responde aí. Quer ver o ministério ficar triste? Irmão, qual é o seu nome? Gabriel. Ou o Léo. É o Léo, eu já conheço. Gabriel e o Léo, eles cantando aqui, você calado. Eles podem até cantar porque eles estão cantando para o Senhor, mas dá vontade de parar. Por quê, amado? Porque é algo nosso, meu e seu, que está sentado aí. Abrir os seus lábios fortemente e exaltar. Achei bonito a igreja cantando, gostei de ver. A igreja Betsaida também gosta de cantar. De louvar o Senhor, isso é maravilhoso. Ver a igreja exaltando. A alegria de ver as mães aqui, da terceira idade, exaltando o Senhor. Gente, como é maravilhoso isto. Você está dizendo para Deus, Deus, eu estou sendo grato pelas bênçãos que tu me deste. Eu não era da família, agora sou. Eu não era herdeiro, agora eu sou herdeiro. Eu não era propriedade tua, agora sou. Aí você vai concluir comigo, eu não me pertenço. A minha vontade, vejam que tudo o que Paulo está dizendo, está falando em torno da vontade de Deus, sendo estabelecida na minha vida e na sua vida. Em todas as áreas, em todas as áreas. Deus quer que você seja rico financeiramente, materialmente, quer. Ele quer que você seja bem. Mas não seja isso o teu culto, a tua adoração, a tua veneração. Lembra-se que Jesus deixou esse princípio claro lá em Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que? A sua justiça. No final ele diz, as demais coisas serão acrescentadas à tua vida. Que demais coisas são essas? Exatamente o dinheiro, a riqueza, o poder. Em último lugar. Mas vejam que nós, igreja, nós invertemos isso.
E hoje, essas pessoas da igreja já não têm mais tempo de vir aos cultos, de orar, de falar com o Papai do Céu. E eu fico, às vezes, dizendo para a minha igreja, e digo isso para você, quantas vezes você não tem entristecido seu pai e sua mãe, quando você passa por ele, daqui pais, mães, vocês aí, que estão aí também, quando seu filho passa por você, olha, sou o dia inteiro, não deu bom dia, não deu boa tarde, não tomou a bênção, né? Na minha época era tomar a bênção. Aí você imagina, amado, como é que Papai do Céu não fica com o coração triste quando o Joel aqui passa o dia inteiro, não abre a Bíblia, não lê, não ora, não vai à sua casa adorá-lo. Como é que Papai do Céu... Mas, no entanto, eu estou dizendo, Senhor, eu quero casar, eu quero melhorar de vida, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse é o princípio bíblico. Primeiro eu tenho que agradar ao Senhor. Você que pretende casar, agrade primeiro ao Senhor. Deus vai dar à mulher exatamente o homem que você precisa, que vai te abençoar e ser abençoado. Vamos orar, amados? Curve sua fronte nesse momento de oração. Quebrante-se diante do Senhor. Entenda que você é uma pessoa abençoada, rica, no poder do nome de Jesus, com glórias eternas que muitos não têm. E você tem. Meu Deus, meu Pai, nesta hora tão solene, sublime, em que nós nos prescrutamos agora, nos analisamos, ó Deus, interiormente falando. E, ó Deus, queremos agora, pedimos que Tu venhas fazer isso em nossas vidas, Pai. Nos trazer a consciência de que somos um povo eleito por Ti. Que nós somos alguém tão importante, somos importantes porque fomos escolhidos por Ti. Fazemos parte de um reino celestial, mas mesmo assim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós habitamos ainda em um mundo, em um ser que nós chamamos de corpo físico, Senhor, cheio de falhas e defeitos. E te pedimos, ó Deus, que Tu nos sare, que Tu nos cure, que Tu nos aperfeiçoe, que Tu, ó Deus, nos faça reconhecer isto, que há um selo em nós, há uma chama divina que precisa ser cada dia aquecida de alimento que nutre o selo do Espírito Santo. O fogo divino, Senhor, da comunhão contigo. Derrama graça sobre a Tua igreja presbiteriana do Vinhais, para que a cada dia, ó Deus, esse povo unido que está aqui presente, aqueles que não vieram, Senhor, Te amem acima de todas as coisas, e por amor a Ti, eles possam, Pai, marchar, caminhar, como diz a Tua palavra, ó Deus, não permitindo que nada nos separe do amor de Cristo. Firma os passos da Tua igreja, abençoa este conselho, abençoa o pastor, os pastores que virão transmitir a Tua palavra aqui nesses dias, acompanha o Teu povo, Senhor. Tu sempre fizeste isso. Tu nunca abandonaste Israel pelo deserto, Tu não vais abandonar jamais, ó Deus, os Teus filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Louvado seja o Teu nome. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.